Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, capítulo 10. Os afetos são a principal evidência da sinceridade salvadora na verdadeira religião. A prática cristã deve ser muito mais buscada como evidência da salvação do que conversão súbita, esclarecimento místico ou a mera experiência de conforto emocional que começa e termina com contemplação. A evidência disso aparecerá nos 6 argumentos a seguir. Antes dos argumentos, nós temos um comentário de Shepard, no mesmo livro, Parable of the Ten Virgins. Vejam João, discípulo amado de Cristo, companheiro do peito, ele tinha recebido segurança de que conhecia aquele que é verdadeiro e sabia que o conhecia. 1 João 2,3. Mas como ele sabia disso? Poderia ter sido enganado, já que é espantoso o que uma imaginação melancólica faz e os efeitos que tem. Como os homens sinceros são considerados fracos de inteligência e incapazes de ver as profundezas do segredo de Deus. O que dizer então da evidência perfeita de João? Porque observamos seus mandamentos. Argumento 1. A razão demonstra claramente que o teste adequado da preferência de uma pessoa é ver a que ela se apega e o que pratica quando tem oportunidade de escolher. Já se observou que a sinceridade na religião consiste em colocar Deus acima de tudo no coração, escolhê-lo acima de tudo mais e abrir mão de tudo por Cristo. Mas os atos são a prova adequada do coração quando, por exemplo, Deus e outras coisas, sejam interesses, prazeres do mundo, competem. O comportamento será testado pelo que a pessoa prefere, o que ela escolhe e o que rejeita. A sinceridade consiste, então, em rejeitar tudo por Cristo no coração e em abandonar tudo por Ele quando chamado. Fazer isso é o teste. Então a piedade não consiste apenas em ter o coração disposto a fazer a vontade de Deus, mas em ter um coração que realmente a faz. Em Deuteronômio 5, do 27 ao 29, os israelitas tinham no coração a intenção de obedecer aos mandamentos de Deus. Mas Deus mostra que isso estava muito longe do que ele queria, porque eles não obedeceram na prática. É absurdo fingir ter um bom coração enquanto leva uma vida pecaminosa, pelo simples fato de que a experiência não pode ser contestada. Gálatas 6,7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. A palavra zombar é usada muitas vezes nas Escrituras para descrever esse fingimento que não resulta em prática. Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Juízes 16, 10 e 13. Pessoas podem ser enganadas, mas o grande juiz, cujos olhos são como chamas de fogo, não aceita zombaria, nem se engana com fingimento. Jó 34, 22 diz: não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Argumento 2. Na Escritura, a verdade da fé costuma ser testada pelo que é difícil de superar. Provações ou tentações são provas vitais para determinar se a pessoa tem a disposição de coração correta para se apegar a Deus ou não. Nós vemos em Deuteronômio 8:2: lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos. Nós também vemos isso em Josué 2, 21 e 22, Juízes 3, 1, 4 e Êxodo 16, 4. Essas dificuldades da fé são chamadas de tentações ou provações na Escritura para testar a fé das pessoas. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 1 Pedro 1, 6 e 7. Agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. O apóstolo Paulo também fala para dar aos pobres como prova da sinceridade do amor dos cristãos, 2 Coríntios 8:8. Esses testes, muitas vezes, são ilustrados como ouro e prata refinados. Salmo 66, 10 e 11, Zacarias 13, 9, Apocalipse 3, 17 e 18. Deus provou Israel com as dificuldades no deserto e com os inimigos em Canaã, para saber o que havia no coração do povo, se obedeceria ou não aos seus mandamentos. Também quando Deus testou Abraão com uma ordem difícil para oferecer seu filho, falou: Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Cristo usou o mesmo teste com o jovem rico em Mateus 19,16. As provações não são para beneficiar Deus, mas sim nós. Passar por provações é a maneira mais segura de discernir o julgamento correto por nós mesmos. Para saber se um prédio permanecerá firme, devemos observá-lo quando o vento soprar bem forte. Semelhantemente, podemos listar a realidade da prática cristã de uma pessoa quando ela está sob as provações que Deus manda. Argumento 3. A prática santa, no sentido em que explicamos, é a melhor evidência da realidade da graça na consciência do cristão. O apóstolo Tiago comentou sobre isso. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago 2:22. Ou como a palavra no original indicada, foi completada. Assim, o amor de Deus acaba ou se completa na obediência aos mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. 1 João 2, 4 e 5. A graça, ou o amor a Deus, se aperfeiçoa na prática santa, como uma árvore se aperfeiçoa quando produz frutos. Ela não está perfeita quando é uma semente no solo, nem quando produz folhas, nem mesmo quando tem brotos. Só quando produz fruto bom e maduro, ela fica perfeita. Então é que alcançou o fim desejado. Assim também é a graça em seus exercícios práticos. Argumento 4. A Escritura insiste na importância da prática santa como principal evidência para julgar tanto a nossa sinceridade quanto a dos outros. Por isso conhecereis que vocês conhecem a Deus. Por isso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que tem isso constrói sobre uma boa fundação. Aquele que não tem, constrói na areia. Assim teremos segurança no coração. De todas as evidências da verdadeira piedade, a que é citada mais vezes é ter amor aos outros. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. 1 João 3,14, Romanos 13, 8 e 10, Gálatas 5,14, Mateus 22, 39 e 40. Argumento 5. A palavra de Deus fala claramente na prática cristã como principal evidência da verdade da graça, não apenas para outros, mas para a nossa própria consciência. É a principal evidência para a própria pessoa. Aquele que tem meus mandamentos e os observa é quem me ama. João 14. A repetição dessa ênfase é notável. Pois o versículo 15 diz, se você me ama, obedeça a meus mandamentos. Versículo 23, se um homem me ama, ele guarda minhas palavras. E o versículo 24,
aquele que não me ama não guarda o que eu digo. No capítulo seguinte, ele repete a mesma ênfase várias vezes. João 15, 2, 8 e 14. Vemos a mesma coisa em 1 João. Argumento 6. A grande evidência da prática santa será usada no julgamento diante do trono de Deus. O julgamento futuro dos crentes será aberto e as evidências serão usadas. Um julgamento tão declarativo revelará a justiça de Deus quanto à consciência das pessoas e ao mundo. Portanto, esse dia é chamado de Dia da Revelação do Julgamento Justo de Deus. Romanos 2,5, conforme Mateus 18:31, Mateus 20, do 8 ao 15, 22, do 11 ao 13, 25, do 19 ao 30 e Lucas 19, do 11 ao 23. As Escrituras nos ensinam abundantemente que a principal evidência do juiz serão as obras ou a prática das pessoas neste mundo. Apocalipse 20:12, 2 Coríntios 5:10 e muitas outras referências. Eclesiastes 12:14 diz: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Disso podemos inferir, sem dúvida, que as obras, no sentido em que explicamos, são a principal evidência para nos julgarmos agora. Nosso juiz supremo as usará para nos julgar quando nos colocarmos diante dele, se não fizermos o julgamento prévio por nós mesmos. Um comentário de Preston em Church's Carriage. Aquilo que Deus tem como norma em seu julgamento é o que usará para julgar toda pessoa, e é uma regra segura para cada um julgar a si mesmo. Por nossa obediência e por nossas obras, ele nos julgará. Dará a cada um segundo as suas obras. Se não tivesse sido revelada assim a evidência que o juiz usará conosco, seria natural perguntar como poderíamos saber o que Deus iria examinar e esquadrinhar no julgamento final. Mas Deus já revelou com clareza e abundância que evidências usará. Então, certamente é apropriado e muito importante julgarmos a nós mesmos agora. A prática cristã é, assim, a evidência acima de todas as outras que confirma e coroa uma prova de piedade. É também prova adequada da verdade e do conhecimento salvador de Deus. Por isso sabemos que o conhecemos, por guardarmos seus mandamentos. Se conhecemos Deus, mas não o glorificamos como Deus, então nosso conhecimento só servirá para nos condenar, e não para nos salvar, conforme Romanos 1:21. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17. A prática santa é a evidência adequada do arrependimento. Quando os judeus se declararam arrependidos e confessaram os pecados a João, no batismo de arrependimento, ele ordenou logo: deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3:8. A prática santa é a evidência adequada da fé que salva, como visto no exemplo que o apóstolo Tiago dá de Abraão. Tiago 2, do 21 ao 24. A prática é a melhor evidência de uma crença salvadora na verdade. 3 João, verso 3 diz: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. A prática santa é a melhor evidência da verdadeira entrega a Cristo e a aceitação dele. Na verdade, Cristo nos promete vida eterna na condição de nos entregarmos a ele. A prática também é evidência da confiança em Cristo como Salvador. Esse compromisso é uma realidade prática de dependência. 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A prática santa também é evidência verdadeira de amor tanto a Deus quanto aos semelhantes.
é evidência ainda de humildade e de temor a Deus. Mostra gratidão. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmo 116:12. O salmista também diz: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50:23. Ainda, a prática é evidência real de desejos e anseios da graça, de esperança, de fazer a vontade de Deus em amor santo, de coragem cristã e da verdade da graça. Antes de concluir esse trabalho, gostaria de responder rapidamente a duas objeções que questionam a prática cristã como a evidência suprema da graça salvadora. A primeira objeção é que as experiências interiores e espirituais do cristão é que deveriam ser a principal evidência da verdadeira graça. Afinal, essa prática santa da mente governa e dirige as expressões do corpo. De fato, os exercícios interiores não são, de forma alguma, o menor aspecto da experiência cristã, já que o comportamento exterior está intimamente ligado a eles. Mas falar de experiência e práticas cristãs como elementos diferentes é fazer uma distinção irracional. Claro que nem toda experiência é prática, mas toda prática é experiência. Separar as duas é antibíblico. Jeremias perguntou: o seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Jeremias 22, 15 e 16. Nosso conhecimento interior de Deus dominará nossa experiência religiosa ou prática santa. Muitos textos poderiam ser citados para ilustrar isso. Por exemplo, 1 João 5:3, 2 João 6, Salmo 34:11 e grande parte do Salmo 119, e muitos outros. Existe um tipo de prática religiosa externa destituída de experiência interior, que não vale nada para Deus, não serve para nada. E também existe experiência sem prática, sem comportamento cristão. Isso é pior do que nada. Sempre que uma pessoa encontra dentro de si mesma o coração para se relacionar com Deus enquanto Deus e é testada, encontrará a sua disposição eficaz na experiência prática. Se, então, a religião consiste em larga escala de afeto santo, o que mais a caracteriza é o exercício prático do afeto. A amizade é constituída de muito afeto, mas é quando os laços fortes de afeto levam os amigos através de grandes dificuldades que eles têm a prova da verdadeira amizade. Quando os teólogos afirmam que não existem evidências seguras da graça sem obras da graça, estão declarando o que vemos na experiência cotidiana. Um homem vê seu vizinho e tem a prova de sua existência, mas vendo-o todo dia e conversando com ele em várias circunstâncias, a evidência se estabelece. Por exemplo, quando os discípulos viram Cristo pela primeira vez depois da ressurreição, tiveram uma boa evidência de que ele estava vivo. Mas, depois de conversar com ele durante 40 dias, vendo muitas provas infalíveis de sua identidade, eles tiveram evidências ainda mais fortes. E aqui cabe o comentário de Studdard em The Way to Know Sincerity and Hypocrisy Cleared Up. Ele diz: quanto mais esses exercícios visíveis da graça se renovarem, mais certeza você terá. Quanto mais essas ações se renovarem com frequência, mais permanente e confirmada será sua segurança. A pessoa que recebeu segurança desses exercícios visíveis da graça pode logo duvidar de estar certa, mas quando as práticas se renovam mais e mais, ela fica mais firme e segura quanto à sua condição. Quanto mais a graça se multiplica, mais a paz se multiplica. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 2 Pedro 1:2. Assim também, o testemunho ou selo do Espírito
é visto no efeito do Espírito de Deus no coração. Assim como a graça é implantada e exercida, assim a experiência cresce. A presença permanente do Espírito Santo é a maior evidência de nossa adoção como filhos. Também se pode objetar que a insistência na prática cristã como principal evidência da realidade da graça é uma doutrina legalista. Dar tanta importância à prática exalta apenas o esforço próprio, deixando as pessoas darem muita importância aos atos em detrimento da glória da graça gratuita. Como isso se encaixa com a maravilhosa doutrina da justificação pela fé? Essa objeção é bem razoável. Como pode a prática santa como sinal da graça ser inconsistente com a liberalidade da graça de Deus? Seria irracional negociar nossas obras em troca do favor de Deus, mas afirmar que o exercício delas é prova do dom da graça não é inconsistente. O que é importante enfatizar é a indignidade do ser humano para fazer qualquer coisa justa. Esse é o significado bíblico de justificação sem obras. Somos justificados apenas pela justiça de Cristo, não pela nossa. Quando as obras se opõem à fé, é verdade afirmar que somos justificados pela fé e não pelas obras. Mas isso não é argumento contrário a dizer que a graça se expressa na prática santa. Certamente é inconsistente com o dom gratuito do Evangelho da Graça que a pessoa só receba o direito à salvação se os benefícios de Cristo forem expressos em um coração renovado, santificado e celestial, que ama a Deus e é semelhante a Ele, porque tem a experiência da alegria no Espírito Santo. Fazer pouco caso das obras porque não somos justificados por elas é o mesmo que fazer pouco caso de toda religião verdadeira, toda graça e santidade e toda a experiência da graça. Há grande prejuízo para a religião quando as pessoas menosprezam as obras e enfatizam pouco coisas que as Escrituras mostram ser as mais importantes. Assumir que essa noção enfatiza o legalismo e a velha aliança é tolice. Em vão procuraremos evidência melhor de piedade do que a Escritura mostra e sobre a qual insiste com maior frequência. Como Agur disse, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6. Não podemos confiar em nosso próprio discernimento do coração alheio. Nós vemos pouco da realidade da alma e das profundezas do coração dos outros. Afetos pessoais podem se mover sem influência sobrenatural. Estão tão enterrados e escondidos e influenciados de tantas formas que não se deve confiar neles. Em vez disso, precisamos seguir à risca a indicação que Deus nos deu em Sua palavra. Ele sabe por que insiste em determinados meios e os apresenta para nos testar por eles e não por outros. Talvez Ele saiba o que nos deixa menos perplexos e com menos possibilidade de engano. Ele conhece melhor nossa própria natureza. Conhece a natureza e o modo de operar. Sabe melhor qual o caminho para a nossa segurança. Sabe que concessões fazer para as diferentes situações da igreja e os diferentes temperamentos de cada pessoa. Por isso, devemos ser sábios e não tirar a sua palavra das mãos e segui-lo pelo caminho que ele nos mostrou. Não será de admirar se ficarmos perplexos, confusos e iludidos se agirmos de outra forma. Todavia, se adquirirmos o hábito de olhar principalmente para o que Cristo, os apóstolos e os profetas enfatizaram, e assim julgarmos a nós mesmos e aos outros pelos exercícios práticos e efeitos da graça, sem negligenciar outras coisas, então o resultado será bom e abençoado. Isso levará à convicção dos hipócritas enganados e impedirá a ilusão dos que estão apenas meio comprometidos
com o caminho estreito que leva à vida. Isso ajudará a nos livrarmos de inúmeras perplexidades e de vários esquemas inconsistentes tão abundantes na experiência, e impedirá que os que confessam a fé negligenciem a retidão de vida e promoverá seriedade e compromisso na caminhada cristã deles. Veremos então uma fé dinâmica em nossa geração. Cristãos que são amigos íntimos começarão a conversar sobre suas experiências e consolos de uma forma mais adequada à humildade e modéstia cristãs. E assim todos serão beneficiados. A língua deles não correrá na frente, mas irá atrás das mãos e dos pés, seguindo o exemplo prudente do apóstolo abençoado, 2 Coríntios 12:6. Com isso, uma porta enorme se fechará para o diabo. Muitas das maiores pedras de tropeço contra a fé experimental e poderosa serão removidas. A verdadeira religião, então, será declarada e revelada de uma forma que as pessoas se convencerão de que há realidade na religião e não se tornarão espectadoras endurecidas, céticas ou ateias. Isso as desafiará e as conquistará, convencendo a consciência da importância e excelência da verdadeira religião. Com isso, a luz de tal testemunho brilhará sobre os seres humanos e os outros, vendo as boas obras, glorificarão ao Pai que está no céu.